Boa noite. Vamos dar início à correção da primeira atividade para o segundo bimestre sobre funções afins. Então, a primeira questão, ele pede para calcular a função f, dado uma função f de R em R, ou seja, dos números racionais e irracionais, definidas por f de x igual a 54x mais 54, determinar o valor de f de 2541 menos f de 2540. Então, pessoal, quando eu falo f de 2541, estou pedindo para fazer essa função, substituindo onde tem x pelo valor que está dentro do parêntese. Olha como eu fiz aqui, ó, f de 2541 vai ser o 54 da função, vezes o 2541, que representa o nosso x, mais o 45. Menos, aqui, ó, que ele está querendo, né, menos... Agora, o f de 2540, então, vou substituir novamente, onde tem x, só que agora por 2540. Então, fica aqui 54 vezes 2540 mais 45. Eu posso resolver tudo e depois diminuir, ou eu posso simplesmente analisar. Se aqui é 2541 e aqui é 2540, você está observando que o que está diferenciando uma expressão da outra é só uma unidade, que será repetida 54 vezes. Então, esse aqui vai ser 54 a mais do que esse. Logo, a resposta é 54. Mas se você quiser calcular, ó, esse valor aqui primeiro vai dar 54 vezes 2541 mais 45, vai dar 137.259. Menos esse valor aqui vai dar 137.205. E a resposta é justamente o 54. A segunda questão pede para calcular os zeros das funções. O zero da função é simplesmente você igualar a função a zero e encontrar o valor de x para que essa função seja zero. Ou seja, 5 vezes qual número somado com 2 que dá zero? Aí você encontra um valor de x. Então, vou pegar, ó, 5x mais 2 igual a zero. Vou deixar o 5x igual, vou passar o 2 para o segundo membro, trocando o sinal. Tá, mais 2 vai vir menos 2. No final, x vai ser igual menos 2. O 5 que estava multiplicando, ele vai vir dividindo para o segundo membro. Então, a resposta é menos 2 quintos. Na letra B, eu vou pegar o menos 2x igual a zero. Então, x vai ser igual a zero dividido por menos 2, porque está multiplicando, então vai vir dividindo. A resposta é zero. Então, para que duas vezes um número seja igual a zero, esse número tem que ser zero, né? Dá para responder até de cabeça. Agora, x sobre 2 mais 4 igual a zero. Vou passar o 4 para o segundo membro, trocando o sinal. Vai ficar x sobre 2 igual. O zero não tem valor, então eu vou só passar o 4 trocando o sinal. Menos 4. Agora, como nós temos uma igualdade e aqui uma fração, a gente pode fazer só o cruz credo, né? Aqui embaixo do 4 eu coloco 1, para simplificar aqui. Aí fica x vezes 1 é x. 2 vezes menos 4 é menos 8. Pronto, então esse é o zero da função. Na terceira questão, ele pede para dizer qual das funções são decrescentes ou crescentes. Para ser crescente ou decrescente, você só observa a parte do x. Se for positiva, é crescente. Se for negativo, é decrescente. Então, aqui vai ser crescente. Aqui está negativo, é decrescente. Aqui, você observa que tem duas partes com x. Como essa primeira parte aqui é um valor maior, porque aqui tem um 2, né? Aqui só tem 1. Então, essa primeira parte vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 4x no final. E aqui vai ficar somente 2x. Então, essa parte do 4x é maior e ela vai ser positiva. Então, é crescente. A quarta questão.
Dado a função de primeiro grau f de x igual a 2x mais 3, qual é o valor de f de 10? Igual à primeira questão, né? Nós vamos substituir onde tem x pelo 10. Então, vai ficar 2 vezes o 10, que é o x, mais 3. 2 vezes 10 é 20, mais 3 é 23. Pronto. Então, f de 10 igual a 23. Na quinta, na função f de x igual a menos 3x mais 18, qual é o valor de f de x quando x é igual a 6? Mesma situação, né? Então, nós vamos calcular o f de 6, que é substituir onde tem x por 6. Vai ficar menos 3 vezes 6 mais o 18. 3 vezes 6 é 18, só que vai ficar negativo, porque menos por mais é menos. Mais 18, 18 menos 18 é 0. Então, a resposta correta, letra B. Na sexta questão, pergunta qual a raiz da equação de primeiro grau f de x igual a 5x mais 10. A raiz é o mesmo que você encontrar o zero da função, ou seja, em qual ponto inicia essa função, ou seja, o zero dela, a raiz. Então, eu vou pegar o 5x mais 10 igualar a 0. 5 vezes qual o número que somado com 10 dá 0? Dá pra ver de cara aqui que é o menos 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10, só que vezes menos 2 vai ficar menos 10. 10 menos 10, nada. Mas vamos fazer. Repete os 5x, passa o 10 para o segundo membro trocando o sinal, que vai ficar menos 10. X igual a menos 10 dividido por 5, que vai dar igual a menos 2. E não tem a resposta. Ah, não é 10, é 15, né, pessoal? Foi mal. Então, 15. Menos 15 dividido por 5 é igual a menos 3. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos para a próxima. A próxima questão é um problema que diz que um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, ele apresenta ao longo do tempo um ganho de massa muscular. A função que determina o ganho de massa é f de t, onde t representa o tempo, é igual a P0, ou seja, o peso inicial dele, mais 0,19 vezes t, que é o tempo. Essa função expressa o peso do atleta em função do tempo ao realizar esse treinamento, onde P de 0 é seu peso inicial e T é o tanto de dias, né? O tempo em dias. Considere um atleta que antes do treinamento ele apresentava 55 quilos e que necessita chegar ao peso de 60 em um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível ele alcançar esse resultado esperado? Então, vamos colocar aqui a função, ó, P de 0 mais 0,19 vezes T, né? Ele tem que chegar ao peso de 60, então 0,19 mais o P0 é igual a 60, né? P0 mais 0,19 vezes o tempo igual a 60. Mas ele disse que o peso que ele tinha antes era 55, então nosso peso inicial, que é o peso 0, é 55. Mais 0,19 vezes o tanto de dias, que é o tempo, tem que dar igual a 60. Vamos ver se esse tempo vai dar certo. Então, como 55 não tem letra, ele vai passar para o outro lado trocando o sinal. Eu repito 60, trago menos 55. Tá mais, né? Vem menos. Então, fica T, vou deixar o T sozinho. 60 menos 55 é 5, trago 0,19 para cá. Quando eu dividir o 5 por 0,19, vai dar aproximadamente 26 dias. Logo, é possível, sim, que ele consiga em 30 dias. Certo? Ele chega a esse peso desejado, utilizando esse treinamento em apenas 26 dias, né?
Nas feiras de artesanato de Belém do Pará, é comum no período natalino a venda de árvores de Natal feitas com raiz de patchouli. Um artesão paranaense resolveu incrementar sua produção investindo R$300 na compra de matéria-prima para confeccioná-la ao preço de R$10. Já deu para ver, né, que ele só conseguiu fazer 30 peças, né? Porque se ele investiu 300 e cada peça custou 10, então deu para ele fazer só 30 peças. Com a intenção de vender cada árvore ao preço de R$25. Quantas deve vender para que ele obtenha um lucro, né? Então, se ele vai vender a R$25 e R$10 é o preço de custo, o lucro que ele vai ter em cada árvore é 15, né? Porque é 25 menos 10. Ele vai ter R$15 de lucro. Ele tem que conseguir, para ter lucro, ele tem que cobrir o preço que ele gastou nas árvores, que foi R$300. Então, vamos lá. Eu sei que 15 vezes o tanto de árvore vendida, que eu não sei quantas vão ser, tem que dar igual a 300. Então, x vai ser igual a 300, como aqui está multiplicando, ele vai vir para baixo dividindo. Dividido por 15, que vai dar igual a 20, não é isso? Então, ele vai ter que vender, no mínimo, 20 árvores. 20 árvores, ele paga o que ele comprou. Então, para ele ter lucro, ele tem que vender, no mínimo, 21 árvores. Porque com 20 árvores, 20 vezes 15 dá justamente os R$300 que ele gastou, né? Então, 20 árvores, ele paga o que ele gastou. Então, quando ele vender a 21ª, ele vai ter o primeiro lucro dele, né? A nona. Carlos trabalha como DJ e cobra uma taxa de R$100 mais R$20 por hora para animar uma festa. Daniel, na mesma função, cobra uma taxa de R$55, uma taxa fixa, e mais R$35 por hora. Calcule o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação do Daniel não fique mais cara do que a de Carlos. Então, vou montar aqui a função dos dois e vou igualar para me ver até o tempo máximo que os dois conseguem cobrar o mesmo valor. Inicialmente, a gente pensa que o preço do Carlos, né, tá mais caro. Mas com o tempo, o do Daniel vai ficar mais caro, porque ele cobra R$35 por hora, né? Então, vamos lá. Primeiro eu faço 100 mais 20x, porque o 100 é o preço fixo do Carlos, né? E 20 vezes x, o x representa o tanto de horas que a pessoa vai me contratar, né? Vai contratar ele. Então, é R$100 fixo mais R$20 por hora, então é 20 vezes x. Já o Daniel é 55 fixo mais 35 vezes x, que é o tanto de horas. Então, eu vou passar o x pro x, né, e o número pro número aqui. Então, 35 menos 20 é 15, vai ficar 15x. 100 menos 55 vai dar 45. X vai ser igual a 45 dividido por 15, 3 horas. Ou seja, em 3 horas, eles vão conseguir, até 3 horas, o Daniel vai conseguir cobrar o mesmo preço. Quando for da 4ª hora em diante, ele já vai cobrar mais caro, ó, porque em 4 horas, o Carlos vai cobrar 4 vezes 20, 80, vai cobrar R$180. Enquanto que o Daniel vai cobrar 4 vezes 35, vai dar 140, mais 155, R$195. Então, a partir da 4ª hora, o Daniel já cobra mais caro. Então, o tempo máximo que pode durar uma festa para que o Daniel não cobre mais caro é de 3 horas. A 10ª e última questão. Às 8 horas de um certo dia, um tanque cuja capacidade é de 2.000 litros estava cheio de água. Entretanto, um furo na base desse tanque fez com que a água por ele escoasse a uma vazão constante, ou seja, ele estava diminuindo sempre o mesmo tanto a cada hora, né? Sabendo que às 14 horas desse mesmo dia o tanque estava com apenas 1.760 litros, determine quanto tempo o tanque atingiu a metade de sua capacidade total. Em quanto tempo o tanque atingiu a metade, né? Então, vamos lá.
De 8 horas para as 14 horas, dá quantas horas, né? De 8 às 14 horas, de 8 às 14 horas, são 6 horas, não é? São 6 horas. Então, nós vamos ver a diferença de 2.000 para 1.760 e vamos dividir por essas 6 horas. Então, 2.000 menos 1.760, nós vamos ver quantos litros perdeu nessas 6 horas, né? 0 menos 0 é 0, 10 menos 6 é 4, que eu peguei 1, ficou 9, menos 7, 2, peguei 1, ficou 1, menos 1, nada. São 240 litros que ele perdeu. Como ele disse que é uma vazão constante, ou seja, está diminuindo o mesmo tanto a cada hora, então divido esse valor por 6, que vai dar 40 litros por hora. Certo? 40 litros por hora. Agora, a pergunta é, em quanto tempo ele vai estar na sua metade? Qual é a metade de 2.000? É 1.000. Ou seja, ele vai ter que perder 1.000 litros. Ele não está perdendo 40 litros por cada hora, então eu vou pegar esses 1.000 e dividir por 40 para me ver quantas horas ele vai levar para chegar a 1.000, que é a metade do tanque. Então, vamos lá. 100 dividido por 40 dá 2, né? Que dá 80, para 100 sobra 20, baixo zero. 200 por 40 dá 5. 5 vezes 40 é 200, para 200 nada. Então, a resposta é 25 horas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando comigo pelo WhatsApp. Repitam o vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Se tiverem resolvido de uma maneira diferente, mas a resposta estiver encontrada e foi igual, não tem problema, tá? Está correto.